Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos iniciando mais um dia de aula, certo? E vamos estudar matemática. Então, eu peço a vocês que vocês abram o livro, certo? Acompanhem pelo livro, ok? Nós vamos estudar hoje, vamos dar continuidade à nossa aula, da semana passada. E vamos estudar multiplicação por 10, por 100 e por 1000, certo? Como nós fazemos na multiplicação por 10, por 100 e por 1000? É muito simples. Ó, o segredo para multiplicar qualquer número por 10, 100 e 1000 é acrescentar 1, 2 ou 3 zeros, respectivamente à sua direita, certo? Vamos ver a multiplicação por 10. Quando multiplicamos um número por 10, basta acrescentarmos à direita do número um zero. Como assim? Ó, 6 vezes 10 dá 60. Por quê? 6 vezes 1 é 6. E 6 vezes 0 é 0, certo? Então, 60. Mas o que é que eu posso observar? Eu repito meu 6 e olho a quantidade de zeros que tem após o 1. Quantos zeros tem? Só tem um zero. Então, eu vou colocar um zero. 2 vezes 10, 20. Eu repito meu 2 e observo quantos zeros tem após o 1. Tem um zero. Então, eu coloco um zero, certo? 13 vezes 10, 130. Então, eu repito o 13 e eu observo quantos zeros tem após o 1. Só tem um zero. Então, eu repito o zero e fiquei com 130. 14 vezes 10, 140. Então, eu repito meu 14. Observo quantos zeros tem após o 1. Só tem um zero. Repito um zero, 140. 70 vezes 10, 100, 700. Eu repito 70 e acrescento um zero. 25 vezes 10, 250. A mesma coisa. Repito o 25 e acrescento um zero, certo? E agora a multiplicação por 100. Quando multiplicamos um número por 100, basta acrescentar à sua direita dois zeros. Como assim? 2 vezes 100, 200. Então, eu repito o 2, repito 2 e observo quantos zeros tem após o 1. Tem dois zeros, então eu vou colocar dois zeros após o 2. Então, eu fiquei com 200. 30 vezes 100. Eu repito 30 e acrescento dois zeros, certo? Repito 30 e acrescento dois zeros, por quê? Porque é 100 e 1, eu vou observar quantos zeros tem após o 1. Então, após o 1 tem dois zeros, então eu repito 30 e acrescento dois zeros, certo? 45 vezes 100. Eu repito 45 e acrescento dois zeros. 32 vezes 100, repito 32 e acrescento dois zeros. 520 vezes 100. Repito 520 e acrescento dois zeros. Fiquei com 52.000. 800 vezes 100, repito 800 e acrescento dois zeros. Fiquei com 80.000. Multiplicação por 1000. Quando multiplicamos um número por 1000, basta acrescentar à direita 3 zeros. Por quê? 1000, após o 1, eu tenho 3 zeros, então eu só vou acrescentar os 3 zeros. Eu repito o número e acrescento 3 zeros. 1 vezes 1000, 1000. 54 vezes 1000, 54.000.
31 vezes 1.000, 31.000, né? Porque eu repito 31, acrescento 3 zeros, 250 vezes 1.000, 250.000, repito 250 e acrescento 3 zeros, 19.000, 19 vezes 1.000, repito 19 e acrescento 3 zeros, 54 vezes 1.000, repito 54 e acrescento 3 zeros. Então, vocês têm que observar quando for 10, quando for 100, quando for 1.000. E não só quando for 1.000. Quando tiver um número, quando for 10.000, certo? É a mesma coisa. Vocês só vão olhar quantos números tem após o 1. Quantos zeros tem após o 1? Se tiver um zero, vocês repetem o número e acrescentam um zero. Se tiver 2 zeros, vocês repetem o número e acrescentam 2 zeros. Se tiver 3 zeros, vocês repetem o número e acrescentam 3 zeros. Se tiver 4 zeros, vocês repetem o número e acrescentam 4 zeros. E assim sucessivamente, certo? Então, agora eu vou deixar um vídeo auxiliar para vocês prestarem atenção e aprenderem mais um pouquinho, certo? Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a multiplicação por 10, 100 e 1.000. É um conteúdo bem simples, ele pode facilitar os seus cálculos durante a sua vida estudantil e até mesmo no seu dia a dia. Então vamos começar pela multiplicação por 10. No meu exemplo, eu tenho aqui 7 vezes 10. Todas as vezes que você vai pegar um número e multiplicar por 10, você vai repetir esse número e acrescentar à direita dele um zero. Então, a gente repete o número e acrescenta à direita dele um zero. 7 vezes 10, eu vou repetir o 7, acrescentar um zero, 70. Outro exemplo, 34 vezes 10. Repito o 34 e acrescento apenas um zero. Lembrando que eu estou acrescentando um zero porque eu estou multiplicando por 10. 123 vezes 10. Repito 123 e acrescento apenas um zero porque eu estou multiplicando por 10. Então, multiplicação por 10, você repete o número e acrescenta apenas um zero à direita dele. Multiplicação por 100. Eu tenho aqui 7 vezes 100. Todas as vezes que eu tenho um número multiplicado por 100, eu vou repetir esse número e escrever à direita dele 2 zeros. Então, eu repito o número e acrescento à direita dele 2 zeros. 7 vezes 100, eu vou repetir o 7 e acrescentar 2 zeros. Virou 700. Então, 7 vezes 100, 700. 34 vezes 100. Repito 34 e acrescento 2 zeros. 34 vezes 100, 3.400. 123 vezes 100. Repito 123 e acrescento 2 zeros. Ficou 12.300. Para finalizar, a multiplicação por 1.000. Eu tenho aqui no meu exemplo 7 vezes 1.000. Todas as vezes que eu estou multiplicando um número por 1.000, eu vou repetir esse número e acrescentar à direita dele 3 zeros. Então, repito o número e acrescento à direita 3 zeros. 7 vezes 1.000, repito 7, acrescento 3 zeros, 7.000. 34 vezes 1.000, repito 34 e acrescento 3 zeros, 34.000. 123 vezes 1.000, repito 123 e acrescento 3 zeros, ficou 123.000. Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Muito obrigada. Bom, gente, agora nós vamos ver expressão numérica com adição e com subtração. Quando há operações de adição, subtração e multiplicação em uma expressão numérica, efetuamos primeiro a multiplicação e, em seguida, a adição ou a subtração, obedecendo a ordem que essas operações aparecem na expressão, certo? Então, vamos ver exemplos. Na expressão algébrica, nós temos duas regras. A primeira regra é que resolve-se primeiro a multiplicação
E a segunda regrinha é que depois a gente resolvemos a adição ou a subtração, certo? Então, vamos ver a expressão 4 mais 6 vezes 3 menos 1. Como a minha regra diz que eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, eu vou resolver primeiro 6 vezes 3, certo? Então, os demais fatores a gente só faz repetir. Então, 4 mais... Aí, quanto é 6 vezes 3? 18. Menos 1. Então, minha segunda expressão, né, já com a multiplicação resolvida, ficou 4 mais 18 menos 1. Agora, nós vamos resolver, tanto faz resolver primeiro ou a adição ou a subtração, certo? Então, vamos seguindo a ordem. 4 mais 18, que é igual a 22, menos 1. 22 menos 1, que é igual a 21, certo? Agora, vamos ver um segundo exemplo. Eu peço que vocês acompanhem esses exemplos. Vão acompanhando as letrinhas, os números que eu estou falando. E vocês também podem ir acompanhando pelo livro, na página 87, certo? 37 menos 9 vezes 3 mais 7. Ó, essa multiplicação ela pode estar lá no final, certo? A gente resolve, a gente repete os demais fatores e resolve a multiplicação, independente do local que ela esteja, ou no começo, ou no final, ou no meio, certo? Primeiro, nós resolvemos a multiplicação e os demais fatores a gente só faz repetir. Agora, 37 menos 9 vezes 3 mais 7. 37, a gente repete, o menos também, 9 vezes 3, que é igual a 27, mais 7, que nós também estamos repetindo, certo? Então, a segunda expressão ficou 37 menos 27 mais 7. 37 menos 27 é igual a 10, certo? Mais 7, que vai ser igual 10 mais 7 igual a 17, certo? Então, esses foram os dois exemplos, né, que nós tínhamos para resolver. Tem um terceiro exemplo também no livro, que vocês podem observar, certo? Pronto, gente. Essa foi nossa aulinha de hoje. Eu peço que vocês respondam o exercício das páginas 84, 85, 87, 88 e 89, certo? E também eu vou deixar um exercício disponível para vocês fazerem no caderno, copiar e responder. Qualquer dúvida pode me perguntar, certo? Eu vou também fazer ligações para quem estiver com dúvidas em expressão algébrica, em expressão numérica, porque eu sei que é complicado de vocês entenderem, mas eu peço que vocês assistam o vídeo, acompanhem os numerozinhos que eu falei no exemplo, acompanhem também pelo livro, certo? Que o exemplo é igual ao do livro, então acompanhem também pelo livro. E se vocês não entenderam, revejam o vídeo, vejam 2, 3, 4, 5 vezes se for necessário. E me perguntem, tia, eu não entendi, que eu vou no privado de vocês e tiro as dúvidas e explico novamente. A gente faz exercício junto, certo? Então, e nós vamos ter atividade também, né? Porque hoje é aula de matemática e tabuada. Eu quero que vocês façam a tabuada no caderno. Semana passada vocês fizeram a tabuada de 2 a 5, não é isso? Hoje vocês vão fazer de 6 a 10, certo? E eu vou fazer ligações para perguntar sobre essas tabuadas, viu? Então, façam a tabuada, respondam o exercício, certo? Tchau!